Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre, eu sou músico, professor de bateria há mais ou menos 30 anos e é um prazer a gente estar fazendo esse vídeo aqui que tem como intenção agregar conhecimento para você, te ajudar a entender e tocar esse instrumento maravilhoso que é a bateria. E a gente vai estar abordando alguns assuntos aqui, alguns princípios que vão desde o início de como segurar a baqueta, de como se posicionar na bateria, né, de como tá tocando seus primeiros ritmos, até chegar a algumas viradas assim bem legais, tá bom? Então faço o convite para você aí, fiquem até o final aí, assistam esse vídeo e dê o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a música alcance o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Valeu! Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a bateria, que é um instrumento de percussão e talvez os primeiros instrumentos a serem inventados no mundo foram os instrumentos de percussão, né? A percussão em si ela é muito fácil de se desenvolver. Você pegou dois pauzinhos, já começou a tocar um no outro, já é uma percussão. E aí os tambores, né, um dos livros mais antigos que nós temos é a Bíblia. Ela fala que quando o povo ia para a guerra, ia fazer algum sacrifício, ia fazer alguma coisa, os tambores eram tocados, né, e ali a gente já vê a percussão acontecendo. E com o surgimento do pedal da bateria, que foi desenvolvido pelo Ludwig, que veio a bateria surgir realmente. Né? Como que existia a música antes da bateria? Né? Hoje, se a gente parar para pensar assim, pô, como é que era a música antes? Existiam as fanfarras, onde um tocava caixa, o outro tocava o bumbo, o outro tocava prato, e todo mundo tocando junto fazia o ritmo acontecer. Com o passar do tempo, e com o surgimento principalmente do pedal da bateria, o bumbo que era tocado com a mão veio a possibilidade dele ser tocado com o pé. E aí liberou a mão da pessoa para poder estar tocando a bateria. E quem era o cara mais desenrolado da fanfarra lá? Era o cara que tocava caixa. Era o cara que fazia as firulas, que jogava a baqueta pro alto, que rodava a baqueta, né? E ele falou assim, você é o presepeiro, vai pra bateria. Brincadeira. E foi mais ou menos assim mesmo que aconteceu. Né? E aí não existia métodos de bateria nessa época. Então os métodos de caixas foram trazidos para a bateria para ser desenvolvido. E através dos rudimentos que eram feitos só na caixa primeiro, né, eles foram se expandindo para toda a bateria. E a bateria ela criou e assim teve uma visibilidade muito legal, uma aceitação muito legal, né, principalmente por conta de espaço, porque antes eram 5, 6 pessoas para poder fazer o que um baterista só faz, né, e aí ajudou nesse sentido de reduzir a quantidade de gente para o cachê ficar melhor também, né, e também veio a possibilidade, né, dos outros ritmos também acharem muito legal a ideia da bateria, e aí a bateria começou a ser modificada. Né? Ela foi introduzida a princípio em primeiro para se tocar o jazz, e aí depois do jazz os outros ritmos já existiam, começaram a usar a bateria também, tá? Então esse é um pouquinho da história da bateria aí para você conhecer, tá? A primeira fábrica de bateria está registrada em 1865 mais ou menos, 66, que foi a Ludwig, né? E aí depois foram surgindo outras. Algumas pessoas falam que foram outras fábricas. Né, eu dei uma pesquisada sobre isso e a mais antiga é a Ludwig, né, ainda existem controvérsias em relação a isso, né, mas a princípio sim, principalmente por conta, né, do Ludwig ser o cara aí que inventou o pedal da bateria. Né. Já existiam os tambores, né, e aí existiam fábricas que faziam os tambores separados, mas a bateria em si ela surgiu com o Ludwig. Outra coisa muito legal que eu queria destacar, antes da gente falar da bateria, né, mostrar e falar de cada peça da bateria, é falar das baquetas. Né? A baqueta ela é a nossa
como é que eu posso dizer? É uma extensão do nosso braço ou o nosso dedo de madeira aí que vai tocar na bateria. Então ela tem uma importância muito grande, tá? Existem vários tipos de baqueta. Tem baqueta com ponta de madeira, né, que é dessa que eu estou usando aqui. Tem baqueta com ponta de nylon. Tem baqueta que são várias varetinhas. Tem vassourinha que era para tocar o jazz. Tem baqueta com ponta de feltro. Existem inúmeros tipos de baqueta. O mais comum de se usar é essa daqui que eu estou usando. E ela também tem especificações diferentes. Tem a 5A, que é a mais usada por todos, que é o modelo assim, que fica no meio ali. E depois, antes dela, tem a 7A, que é mais fina. E depois dela tem a 2B. Então, assim, dependendo do estilo que você vai tocar, ou do ambiente que você vai tocar, é importante você ter baquetas diferentes. Um exemplo disso, você vai tocar num lugar muito pequeno, um lugar que você precisa segurar o volume. Se você estiver tocando com uma baqueta muito pesada, por exemplo uma 2B, você vai ter dificuldade de segurar o volume por conta do peso da baqueta já. E aí o contrário, se você for tocar num lugar muito aberto, né, uma quadra, sei lá, um lugar, um show aberto, e aí as pessoas têm esse hábito, a bateria faz muito barulho, e aí acha que não é importante você microfonar a bateria, né, isso está errado, que acaba que você tem que tocar com uma força diferente do natural para poder ser ouvido. E aí, dependendo da força que você tocar, uma baqueta 7A, por exemplo, que é uma baqueta fininha, que era para se tocar num lugar fechado, pequenininho, ela não vai aguentar uma música inteira, você tocando num lugar aberto, tendo que tocar com mais força, né? Então aí é melhor você usar uma baqueta 2B, tá? E a 5A, ela tá no meio aí, é uma baqueta que é mais versátil, você, né, tem uma pegada, né, um pouquinho melhor com ela. Eu, pessoalmente, uso sempre 5A, né? Tem outros modelos, 5AC, 5A, que vai só mudando, na verdade, o tamanho dela, mas é basicamente isso. E aí, como que se segura a baqueta, tá? Essa é uma dica assim, muito importante, porque ela vai te ajudar no teu desenvolvimento. Se você estiver segurando errado, não é que existe o errado, mas existem pessoas que já passaram por tudo que você vai passar, pelo caminho que você está fazendo, e aí falaram assim, vai por esse daqui que tem menos espinho, ou desvia disso daqui que não tem, aí tem caco de vidro. E aí não, você diz, eu quero tocar dessa forma aqui, eu acho muito maneiro. Tocar assim, não, eu quero tocar assim, igual o Marreta do Thor, né? Beleza, pode tocar. Só que em determinados momentos você vai ter muita dificuldade de fazer algumas coisas, porque a sua pinça, que são esses 2 dedos aqui, elas precisam prender a baqueta. E esses 3 dedos aqui, que é a mola, eles precisam trabalhar, fazendo esse movimento aqui, do rebote. Então, se você estiver fazendo isso, tocando dessa forma, você não tem nem pinça e nem mola. Então, a sua velocidade está aqui, no braço. E aí a diferença, eu consigo fazer com muito mais velocidade usando os dedos do que fazer com o braço, tá? E fora a questão de se cansar. Então é importante isso, tá? Isso daí vai te ajudar muito na sua velocidade no futuro, tá bom? Pinça e mola. Agora, eu queria apresentar um pouquinho da bateria para você. Falar de cada peça da bateria, né, e o porquê que elas existem aí para você entender um pouquinho mais. Então vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho da bateria para você. Tá? Essa é uma bateria acústica. Existe a bateria acústica e existe a bateria eletrônica também. Tá? A eletrônica ela é ligada na eletricidade e ela tem um módulo que você toca nela e é reproduzido o som através daquele módulo lá, saindo numa caixa de som, né? Posso mostrar depois uma bateria eletrônica para vocês também. Mas vamos lá. Primeira peça da bateria é o bumbo da bateria, que é esse daqui, tá? Esse aqui é um bumbo de 22 polegadas, é um bumbo bem grande, bem legal. Tem um som muito bonito, muito grave, tá? Como é que você sabe qual peça que é grave e qual peça que é aguda? Né, ou qual instrumento que é grave ou qual instrumento que é agudo. Isso é uma coisa muito legal de se falar, por quê?
É fácil de você olhar o instrumento e logo saber se ele é grave ou se ele é agudo. Como que funciona? Quanto maior o instrumento, mais grave ele vai ser. Qual é a maior peça da bateria? O bumbo. Tá. Qual é a menor peça da bateria? O tom 1. Então ele seria aí um dos instrumentos dos tambores mais agudos, tá? E aí é fácil de você ver. Quanto maior a peça, mais grave. Então a gente tem o bumbo, o surdo, que também é grave. Esse é o surdo, ele fica do lado direito da bateria, tá bom? Vamos lá, vamos falar o nome das peças da bateria para você conhecer. Em primeiro lugar, o bumbo, que é tocado com o pedal do bumbo. Tá ali, ó, pedalzinho, Ludwig fez. Depois a gente tem o surdo, que fica do lado direito da bateria, né, do seu lado direito. Depois a gente tem a caixa da bateria. E aí tem uma coisa muito interessante da caixa, que é o seguinte. A caixa é a única peça da bateria que tem essa esteirinha embaixo aqui, ó. Essa esteirinha aí, ó, que faz dar aquele som instaladinho dela, tá? Então a caixa, ela tem essa esteirinha. Aqui, ó, tem o automático da esteira, ó, que abre, né, e faz ela encostar na caixa, para ela dar esse sonzinho diferente aí dos outros tambores, tá bom? Essa é a caixa da bateria. Outra coisa interessante de se falar da caixa da bateria é que a maioria delas vem com uma pele porosa. Ó, a pele, ela é áspera. Por que disso, né? Porque a bateria, ela foi inicialmente criada para se tocar o jazz. E o jazz era usado uma vassourinha para se tocar. E a vassourinha, quando ela é tocada ou passada numa pele lisa, não tem som. Agora olha só, quando eu passo na pele áspera, né, eu tô fazendo com a mão aqui, só pra você ver, ó, o som como é que é diferente, ó. Então, ó, a intenção da pele porosa é realmente para usar a vassourinha. Muitos bateristas hoje, né, têm usado peles hidráulicas, têm usado outras peles lisas, porque não usa vassourinha, né? O estilo que ele toca não precisa de vassourinha. Então existem outras peles hoje que estão entrando no mercado aí, né, para poder você substituir também, sair da pele porosa e ir para outros modelos, tá bom? Então vamos lá, recapitulando: bumbo, surdo, caixa, e esse aqui é o tom número 1, tá bom? Tom 1 é o pequenininho e do lado dele, tom 2, tá bom? Esses são os tambores da bateria: bumbo, surdo, caixa, tom 1 e tom 2. Beleza? Agora a gente vai para os pratos da bateria. O primeiro prato que eu gostaria de falar é o chimbal, que é esse prato aqui, ó. Como que funciona o chimbal? São dois pratos, olha, um sobreposto, fica um em cima do outro, né? E aí, como a bateria foi criada para o jazz, o chimbal também teve princípio para se tocar no jazz. E era uma coisa mais ou menos assim. Imagina uma coisa de madeira aqui, e um prato ficava aqui em cima e outro prato ficava embaixo. E quando o cara pisava, isso aqui ficava no chão. Quando o cara pisava lá, fazia esse som de um prato batendo contra o outro. Só que ele ficava lá no chão, né? E aí a ideia do jazz, né, a condução era na mão direita e o chimbal marcando. Então ele só tinha essa função de marcação no jazz. Só que os outros ritmos acharam a bateria muito legal. E aí começaram a modificar o chimbal. E aí ele começou a tocar de frente, né? Eram dois pratos que batiam de frente com o outro. Quando o cara pisava, um pé batia no outro lá, um prato batia no outro e tocava, fazia esse som. Só que não funcionou muito bem. Depois ele mudou, né? Voltou a essa formação aqui, só que ele era aqui embaixo ainda. E aí só tinha utilidade pro pé. Até que alguém, usado por Deus e inspirado, teve a ideia de levantar o chimbal, né? E hoje a gente usa muito mais o chimbal para se tocar com a mão do que para se tocar com o pé, né? A gente usa muito mais o chimbal, principalmente nos ritmos aqui da América do Sul e o jazz em si, que a gente usa a condução nesse prato maior aqui, que é o prato de condução.
que o nome dele é prato de condução porque a gente conduz a música nele, tá? Então a gente tem dois pratos aí importantes na bateria, que é o chimbal e o prato de condução, tá bom? E aí a gente tem mais um prato aqui, ó, que é o prato de ataque. Qual é a função do prato de ataque? Você colocar ele depois das viradas, né? Ou colocar no meio das viradas, né? A intenção é atacar nele, né? Por isso que o nome dele é prato de ataque, é atacar nele na hora, no final das viradas ou voltando pro ritmo, né? Tá? E aí dos pratos existem diversos pratos, né, de bateria, né? Esse aqui é um prato da Sabian, que é uma fábrica canadense. Existem diversos pratos diferentes, de tamanhos diferentes, tá? Qual é a definição para a gente falar sobre prato? O chimbal, ele começa no 10 polegadas, tem um da Istanbul muito legal, de 10 polegadas, 12, 13, 14 e de Avis de 16 polegadas, tá? E aí depois a gente vai para os outros pratos. Tem os splash, que são os pratinhos pequenininhos de efeito, que começa aí com 6 polegadas até 12 polegadas. Depois, gente, de 14 para cima já são os pratos de ataque. De 14 até 19 polegadas. De 20 a 24 polegadas são os pratos maiores, que são os pratos de condução, que são os rides. Tá bom? Então esses são os pratos aí. Agora eu gostaria de falar com você sobre uma coisa muito importante na bateria, que é a postura. Tá? A postura, ela vai influenciar muito no teu som. Então, vão aí algumas dicas sobre postura. Primeira coisa, o banco da bateria, ele tem, na maioria das vezes, o assento, um ferrinho no meio que desce para os pezinhos. Qual é a melhor forma de se tocar, de se sentar aí, para você não ter problemas de dor nas costas, problemas para execução, principalmente, né, da bateria? Vamos falar primeiro da forma incorreta, né, de se sentar. Primeiro é sentar lá no fundo do banco, lá, ó. Só de sentar dessa forma aqui, ó, meu corpo já tende a ir para frente. E aí você vai tocar assim, ó. A não ser que você esteja escondendo de alguém, né? Tocando escondido. Aí você senta lá no fundo do banco, lá, ó, e toca. Mas você vai se sentir muito desconfortável e vai ser muito ruim para você fazer as viradas. Porque você vai estar tocando assim, ó, encurvado, tá? Então muito cuidado com isso, tá? Isso acontece muito, né? Principalmente os alunos que estão iniciando, às vezes eles sentam, acham que tem que sentar com a bunda toda encostada, toda em cima do banco da bateria. E não é dessa forma, não. Outra maneira errada de se sentar, sentar muito na pontinha do banco. Quando a gente senta muito na ponta do banco, ó, a tendência nossa é tocar assim, ó, fugindo da bateria. Ou meu Deus, eu vou fazer uma virada, ter que esticar o braço, né, para poder chegar nos tambores. Então, ó, cuidado com isso também, tá? De sentar, ó, muito na frente do banco. E aí, vamos lá, para a forma certa. Ó, centraliza esse ferrinho do meio do banco aqui, ó, a sua coluna nesse ferrinho do banco. Por quê? Assim, ó, você vai estar sempre ereto, sempre acima da bateria, acima dos tambores para estar tocando. E aí, não vai te dar problema de coluna, né? Você vai tocar um show aí de 2 horas, 3 horas tranquilamente, sem ficar se cansando, tá? E o banco é muito importante, né? Vale a pena investir no banco, porque se você toca por muito tempo, né, e tiver um banco que esteja, sei lá, muito bambo, que não esteja legal, o assento que seja muito duro, seja desconfortável, você vai ficar ali 2 horas sentado naquele negócio ali e acabar o show, em vez de você se divertir com seus amigos, você vai para a farmácia comprar um remédio para tomar, né? Então, vale a pena, invista num banco, tá? Depois a gente pode estar falando de alguns equipamentos que são importantes para você investir. Vou falar de uma vez, né? O banco da bateria é um dos principais, tá? Leve o seu banco aí, vê se vai tocar em algum lugar. Não sabe como que tá a bateria lá, né? Igreja acontece muito isso, né? Ah, pode vir tocar que a bateria aqui é top. Aí você chega lá, é uma BNB. Ai, Jesus, nada contra a BNB. Mas
uma bateria, sei lá, feita de lata de óleo, né? E aí você tem que se virar lá para poder tá tocando. E aí leva suas coisas, né? Quais são as coisas que você pode investir aí se você já não quer ter uma bateria logo de cara, mas precisa estar saindo para tocar? Em primeiro lugar, um banco, que é muito importante, que é o lugar onde você vai estar sentado ali durante o tempo todo para estar tocando. Pedal do bumbo também é uma outra coisa muito importante, porque ele vai te ajudar na sua performance, né? Se você estiver tocando com um pedal muito ruim, algumas coisas de execução você não vai conseguir fazer, né? Exemplo disso é o pivô. Você precisa estar com um pedal reguladinho, um pedal bom, para conseguir fazer bem feito, né? Você pode fazer com qualquer pedal, mas se você tem um equipamento melhor, um equipamento que você consegue tirar as coisas com mais facilidade, isso vai te ajudar. A caixa da bateria, que é a tua personalidade ali, né? Vale a pena você ter a sua caixa, né? O som que você tem, a caixa é uma das peças mais usadas aí na bateria, enquanto você está tocando. E também os pratos da bateria, tá? Os pratos também são a sua característica, às vezes o estilo que você vai tocar, aquele prato vai casar melhor. O som daquele o timbre do prato vai ser mais coerente com o som que você tem desejo de tirar. Então, assim, vale a pena investir em banco, pedal, caixa e prato, tá bom? Só aí já vai uma graninha boa, tá? Mas vale a pena, você vai se sentir muito satisfeito com o seu material. E baqueta, gente, baqueta também. Tem que ter sua baqueta. Você vai chegar para tocar em algum lugar, não tem baqueta, aí tem lá uma baqueta, um modelo 7A, uma 5A, uma 2B e uma 7A. Né? Isso daí vai te atrapalhar a tocar também. Então compre baqueta, leve a sua baqueta, né? Tem um bag de baqueta com várias baquetas diferentes, para cada ocasião você conseguir tirar timbres diferentes, sonoridades diferentes. Isso tudo é importante de investir. Beleza? Agora nós vamos falar sobre como você estudar em casa sem uma bateria, tá? É possível você estar estudando, né? Pelo menos os 6 primeiros meses aí dá para você fazer muita coisa, né? Até uns 8 meses dá para você fazer muita coisa sem a bateria, tá? E aí eu vou te dar umas dicas aqui de como você fazer isso de uma forma que seja agradável, que seja legal para você estar praticando em casa, né? Existem duas formas. A primeira é usando o pad da bateria, um pad de borracha. Isso você adquire em qualquer loja de instrumento musical, né? Vende uns pads para você estar tocando. O par de baqueta, né, é essencial também para você estar usando, tá? Mas muitas vezes você não tem acesso, aí, às vezes a cidade que você mora, o lugar que você está, não tem muita loja de instrumento musical e lá não tem. E aí a forma mais comum de se fazer é usando uma almofada, um travesseiro, o que você tiver aí na sua casa aí, né? Eu aconselho até bastante o uso do travesseiro pelo seguinte: olha a diferença de rebote entre usar um pad e usar o travesseiro. O rebote é muito menor, e aí a dificuldade de fazer vai ser maior. E isso aí gera para você uma possibilidade de desenvolver mais ainda a sua mão, tá? Então eu te aconselho fazer um travesseiro mais barato, né? E vai te ajudar muito na tua evolução aí. Para estudar, você pode se posicionar como se estivesse sentado na frente da bateria e tocar os exercícios de caixa, tá? E para esses exercícios eu vou passar uma dica aqui, que foi de um argentino, professor dos meus professores no Rio de Janeiro, que deu essa dica, e depois que eu aprendi isso, eu continuei desenvolvendo, e isso tem ajudado muita gente a tocar partituras assim de primeira vista, a tocar as coisas só de olhar e já fazer, né? Ele ensinou o uso, ele colocou apelidos nas figuras musicais que a gente já conhece: a semínima, a colcheia, a semicolcheia,
né? Talvez esses nomes para você sejam meio estranhos, mas são o nome das figuras musicais que a gente usa normalmente na música. Todos os outros instrumentos também vão usar esses termos, esses nomes. E ele colocou apelido. Ele chamou a semínima de voo, que é uma batida por tempo, ó. Voo, 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 voo. É só cantar, é muito simples isso. A colcheia, duas, ele chamou de corro, ficou corro, 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 corro. E a última, ele chamou de ligeirito, que são as 4 batidas das semicolcheias. Ligeirito, 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 ligeirito. E aí é só cantar. Você pode cantar 4 tempos de cada uma. Exemplo, vou, 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 corro, 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 ligeirito, 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 ligeirito. E aí, uma outra coisa muito importante é o posicionamento e a altura das baquetas, tá? Existem 3 movimentos que precisam acontecer quando você vai tocar. Quais são esses 3 movimentos? O primeiro é o intermediário, é a altura que a baqueta fica em relação à peça que você vai tocar. Então sempre volta a sua baqueta para o intermediário. Ó, sempre volta ela para cá, tá? Depois do intermediário a gente tem o volume. Se a gente quiser tocar com muito volume, a gente levanta muito a baqueta. Se quiser tocar com pouco volume, levanta pouco a baqueta. Então, ó, a dica é, volta para o intermediário, tá? Nunca deixa a baqueta, ó, travada. E aí o travesseiro é legal pelo seguinte, ó, a vontade é afundar a baqueta e deixar ela lá. Só que isso não é o som que você vai tirar na hora que estiver tocando na bateria. Se você fizer isso no tambor, você vai matar o som dele. Então, ó, você tem que voltar para o intermediário. Aí a pinça, lembra que a gente falou lá no início, e a mola, elas vão ser essenciais para você conseguir fazer esse movimento acontecer. Ó, quando eu estou tocando, a minha pinça está segurando a baqueta e a minha mola está movimentando para puxar a baqueta para tocar. Eu não toco com isso, com o braço. Eu toco, ó, com movimento de pulso, dedos, tá? Para acontecer, ó. E o braço também movimenta porque ele é a alavanca para você conseguir chegar nos outros lugares e para você também ter velocidade, tá? Então, ó, pinça e mola é o principal trabalhando aí. Olha lá a pinça e a mola. Beleza? Quanto mais velocidade, mais a mola vai precisar trabalhar, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vou fazer aqui uma frasezinha que eu queria que você repetisse bastante ela, depois mudasse. A gente pode fazer aqui de algumas formas diferentes para você desenvolver mais ainda e você depois aumentar a sua velocidade. A frase vai ser: corro, corro, ligeirito, ligeirito. É uma frase de 4 tempos. 2 vezes o corro, 2 vezes o ligeirito. Observando a altura das baquetas, ó. Tá bom? Cuidado com isso, tá? De não deixar, ó, afundar a baqueta. Vamos pra frase. Corro, corro, ligeirito, ligeirito, 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 corro, corro, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito. Beleza. E aí você pode fazer essa frase de algumas formas diferentes. Primeira ideia, né? A primeira foi fazer toque simples, começando com a mão direita. Depois começar com a mão esquerda. Corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito. Depois, só com a mão direita. Ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro. Depois só com a mão esquerda. E aí, falando da mão esquerda, é legal isso. A maioria de nós somos destros.
né? Se você for canhoto, você pensa de forma diferente do que eu vou estar falando aqui. Mas para quem é destro, a nossa mão esquerda, ela é a mão mais fraca. Então você precisa dar um pouquinho mais de atenção para ela, né? Por que disso? Para ela se desenvolver e chegar à mesma qualidade de execução da mão direita. A mão direita nossa a gente já pega, parece que ela já voa, né? A mão esquerda fica meio que capengando lá, querendo correr e não consegue, e aí fica uma mão mais alta do que a outra, tá? Ou uma tá segurando certo, outra tá tocando com som diferente. Então isso daqui, ó, vai te ajudar, vai limpar o teu som. Por isso que eu falo que é importante você ter contato com o travesseiro, ter contato com o pad. Por quê? É ele que vai limpar o teu som, para quando você for para a bateria, você sentar lá, você tirar um som já bonito. Não ficar um som, aquele som, né, horrível de tom iniciante. Precisa passar por esse processo, tá? Baquetamento é a forma de você pegar intimidade com a baqueta, para ela fazer parte da sua mão. Se você só pegar a baqueta no dia que você vier para a aula, né, ou no dia que você, uma vez na semana eu vou pegar para fazer, é muito pouco para você conseguir desenvolver, tá? Então precisa ter contato aí, se possível, diário, tá? Não precisa ser muito tempo não, mas tira um tempinho para você fazer baquetamento, tá? Isso vai te ajudar muito na sua evolução, no seu som também. Então vamos lá. Mão esquerda, a gente vai fazer a frase. E aí, se você fez, sei lá, 1 minuto com a mão direita, faz 2, 3 minutos com a mão esquerda. Corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito. E aí depois você pode ir mudando, sei lá, vou fazer o corro com a direita e ligeirito com a esquerda. Corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito. Vamos dar corro, corro, ligeirito, ligeirito, corro, corro, ligeirito, ligeirito. E vai criando possibilidades diferentes. Isso daí é uma coisa assim que vai ajudar a sua criatividade. A frase é a mesma, como que eu posso executá-la de forma diferente? E aí você vai criando formas de fazer o mesmo exercício de ideias diferentes. Tá? Primeiro só pensando nas mãos. Ainda o pé só pode estar marcando lá quando for o corro, no cor, e quando for o ligeirito, no li. Pé direito ou pé esquerdo. Eu te aconselho a fazer com o pé esquerdo. Que vai trabalhar também a sua coordenação motora para quando você precisar usar o chimbal para marcar o ritmo. O chimbal vai estar fazendo a função dele lá sem atrapalhar as mãos, né? Então isso já é legal, que já vai trabalhando sua independência, tá bom? Vou, corro e o ligeirito. Agora nós vamos falar sobre os primeiros ritmos. E para fazer os primeiros ritmos, nós vamos precisar apenas de chimbal, caixa e bumbo, tá? Se você tiver um kitzinho desse daqui, você toca qualquer tipo de música já. Então, vamos lá. Qual é a ideia? Nosso primeiro ritmo, a gente vai estar tocando pensando na palavra voo, tá? Ou uma outra forma que eu uso muito com as crianças aqui, né, e é pensando no som do relógio, o tic-tac do relógio, né? Tic-tac, 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 tic-tac. E é bem simples. Olha, o que a gente vai fazer? A mão direita vai ficar posicionada no chimbal para estar tocando, mão esquerda vai tocar na caixa, tá? E aí a gente vai tocar. O chimbal, na verdade, vai tocar o tempo todo. Uma vez ele vai tocar junto com o bumbo e depois o chimbal junto com a caixa. E aí vai ficar assim, ó, chimbal com bumbo, chimbal com caixa, chimbal com bumbo, chimbal com caixa, chimbal com bumbo, chimbal com caixa, chimbal com bumbo, chimbal com caixa. Aí o tic-tac, ó, tic-tac, 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 tic-tac,
sugiro desse ritmo aqui, tá? Então, ó, chimbal com bumbo, chimbal com caixa. O que vai mudar de um pro outro do country é a pegada de um pro outro, a forma de execução de um pro outro. O rock. Vão ser mais bumbos para poder deixar a coisa mais colorida, tá bom? Mas esse é o princípio aí: chimbal com bumbo, chimbal com caixa, chimbal com bumbo, chimbal com caixa. O segundo ritmo que a gente vai executar vai ser pensando no tic-tac também. Só que agora a gente vai fazer assim: chimbal com bumbo primeiro, chimbal sozinho depois, chimbal com caixa, chimbal sozinho, tic-tac, 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 tá bom? Dá uma olhadinha. Bumbo, chimbal sozinho, chimbal com caixa, chimbal sozinho. Esse é o ritmo mais usado aí para se tocar tudo quanto é tipo de música, tá bom? O que vai mudar depois vai ser a quantidade de bumbo. Mas o início é esse: chimbal com bumbo, chimbal sozinho, chimbal com caixa, chimbal sozinho, chimbal com bumbo, chimbal sozinho, chimbal com caixa, chimbal sozinho, chimbal com bumbo, chimbal sozinho, chimbal com caixa, chimbal sozinho. Tic-tac, 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 tic-tac. Mudando, e aí vai deixando o ritmo mais colorido, mais legal, tá bom? Lembrando, chimbal com bumbo, chimbal sozinho, chimbal com caixa, chimbal sozinho. A caixa vai estar sempre tocando no tá, e o bumbo sempre no ti. Tic, tac, tum, tac, tum, tac. O terceiro ritmo, a gente vai estar contando sempre até 3 para tá tocando esse ritmo. Simples. É assim, ó: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como funciona? O primeiro 1 é chimbal com bumbo, depois o outro 1 é chimbal com caixa. Então vai ficar. E aí, olha só, uma dica legal: você não tem bateria em casa, tenta cantar o som da bateria, né? Você já ouviu o som da bateria algumas vezes, tenta reproduzir o som dela. Chimbal com bumbo a gente vai chamar de tum, chimbal sozinho de ti, chimbal com caixa de tá. Coloca tudo com T que vai dar boa. Ó, tum, tch, tch, tá, tch, tch, tum, tch, tch, tá, tch, tch. Vai ficar assim, ó. Ou 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Próximo ritmo, quarto ritmo. A gente vai lembrar do ligeirito, tá bom? Pensando no ligeirito aí, primeiro li vai ser chimbal com bumbo, o outro li chimbal com a caixa. Então vai ficar tum, tch, 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 pá, tch, 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 tum, tch, 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 pá, tch, tch, tch. Ou ligeirito, 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 ligeirito. Olha só. Ligeirito, ligeirito, ligeirito.
Pensando no ligeirito ainda, a gente vai falar de condução com as duas mãos. Quando você vai estar tocando no chimbal, pensando em ligeirito mesmo, e aí a mão vai estar alternando, fazendo toque simples lá do ligeirito, do início lá, do baquetamento. Ligeirito, ligeirito. Só que agora as duas mãos vão estar tocando no chimbal, e aí o primeiro ligeirito inteiro no chimbal, o outro ligeirito, o li vai ser na caixa, vai ficar tum, tch, 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 pá, tch, 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 tum, tch, 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 pá, tch, 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 tum, tch, 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 pá, tch, 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 tum, tch, 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 pá, tch, tch, tch. Vamos ver. As duas mãos no chimbal. Tá? Por isso que é legal fazer os exercícios antes. Eles vão te destravar aqui, para você conseguir fazer as coisas com velocidade. Então, ó, primeiro li com bumbo, depois o outro li, mão direita na caixa. Ligeirito, 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 que o ligeirito você consegue fazer as coisas com muita velocidade. Às vezes você tá tocando um ritmo lá e a pessoa fala assim, pô, toca mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Aí seu limite chegou. Vem pra cá, ó. E aí você vai conseguir fazer bem mais rápido, tá? É uma dica aí. Ou mudar pra ser mínima também. Te ajuda na velocidade aí. Pensa em menos figura, que também vai te dar uma dica, uma velocidade também bem maior. Tá bom, gente? Esses são os primeiros ritmos. Estudem isso, tá? Com calma. Façam devagar, né? Ah, não tem bateria. Se posiciona, coloca lá o travesseiro na tua frente, né? Faz aí um acoplado de travesseiro aí. Coloca um pro chimbal, um pra caixa. O bumbo você pisa no chão mesmo. E aí, ó, faz isso, ó, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, canta o ritmo, canta isso, tá? É o que vai fazer você desenvolver muito a sua criatividade, é você cantar as coisas, tá? O cantar faz a gente desenvolver para depois estar aplicando com muito mais facilidade no instrumento. Então, se você consegue cantar, você vai conseguir tocar também. Muito bom! Agora a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, muito relevante para você ter uma boa execução na hora de fazer as suas viradas e seus ritmos também, que é a acentuação. O que é a acentuação? Acentuar é quando você toca com uma intensidade diferente, mais forte em determinado momento, tá? A gente vai estar usando o ligeirito como base das nossas acentuações, tá bom? Então, eu posicionei dessa forma aqui o nosso pad de estudo, porque assim você consegue ver a altura das baquetas, tá? Que vai ser muito importante para você conseguir executar melhor aí e observar com mais precisão as acentuações. Primeira acentuação nossa vai ser no li do ligeirito. Então, ó, as outras figuras tem que se tocar sempre baixinha e o li a gente vai tocar mais forte, ó. Ligeirito, 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 ligeirito. E aí, ó, observa o seguinte, só o li que tá vindo forte, as outras figuras, ó, estão vindo sempre baixinhas. Isso é legal porque não deixa fazer isso aqui. Porque uma direita tocou forte, a outra tem que tocar também. Não, é só a primeira. Ligeirito, ligeirito. Esse controle não é fácil de se desenvolver, tá? Mas é necessário. Você tem que passar pelo processo para conseguir fazer ele, para o seu som ficar com qualidade. Ligeirito, 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 ligeirito.
Por isso que eu quis colocar dessa forma aqui, ó. Você consegue ver as duas baquetas, ó, subindo na mesma altura. Se uma sobe diferente da outra, o som fica assim, ó. E aí fica meio que capenga, né? Se você quiser realmente fazer alguma coisa com acentuação, beleza. Mas se não, se o toque tem que ser simples, é só isso aqui, ó. As duas baquetas na mesma altura. Beleza. Primeira palavra, então, né? Primeira acentuação no Li do ligeirito. Nossa segunda acentuação vai ser a segunda batida, no G do ligeirito, 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 ligeirito. E aí uma coisa legal, tá? A gente está usando toque simples para estar fazendo isso, que é um dos primeiros rudimentos e os mais usados aí para você desenvolver, né? Uma outra oportunidade a gente pode falar sobre os rudimentos, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, procura aí na internet mesmo, falando sobre rudimentos, que você vai achar muita coisa. Tem um vídeo meu falando sobre rudimentos também, na Escola de Música New Life, também você pode procurar lá. Digita assim, Escola de Música New Life, Xande Batera, que você vai achar os meus vídeos lá, e entre eles tem um falando sobre rudimentos. Então, o toque simples é o primeiro rudimento, né, e o mais usado de todos eles aí, ó, que é só isso, direita, esquerda, direita, esquerda. E aí, a nossa acentuação é na segunda batida, vai ser no G. Ligeirito, ligeirito. E aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque o nosso pé precisa marcar sempre na primeira batida, tá? Se você já quiser usar ele aí para desenvolver mais ainda a sua coordenação, a gente vai colocar o pé no Li e a acentuação no G. Olha como é que vai ficar. Ligeirito, 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 tá bom? Terceira acentuação. Essa vai ser mais fácil, é na mão direita, né? Direita, esquerda, direita forte, esquerda fraquinha, tá? No Ri, ligeirito, ligeirito. Vai ficar assim, ó. Pé marcando no Li. Ligeirito, 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 ligeirito. Ligeirito. Valeu? Última acentuação no Tô do ligeirito, né? Última batida do ligeirito. Ligeirito, ligeirito. O Tô vai ser mais forte. Vamos lá? Pé esquerdo marcando no Li. Ligeirito, ligeirito. Vai cair na mão esquerda, ó. Ligeirito, 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 ligeirito. Vamos lá. Olha, faça isso bastante, tá? Não faz assim, fiz 10 segundinhos de cada um e já tô fazendo legal. Não. Faz entendendo a altura da baqueta, se está segurando certo, se está se posicionando certo. Isso tudo vai influenciar bastante na hora que você for para a bateria, tá? Execute isso bastante. E aí agora a gente vai fazer emendando um no outro, tá? A gente vai fazer 4 tempos de cada um, emendando, tá? E aí fica um desafio para você também fazer. Faz lá, ó.
Vamos fazer só com 4 tempos em ligeirito, com acentuação na primeira batida, 4 tempos com acentuação na segunda, 4 tempos com acentuação na terceira batida e 4 tempos com acentuação na quarta batida. 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fácil, viu? Faça aí. Beleza? Faz devagar primeiro, depois você faz isso acelerando. E aí, olha, tem um vídeo também lá no canal lá nosso, falando sobre acentuação e aplicação das acentuações, tá? Eu vou fazer algumas aplicações aqui agora, de algumas viradas, usando as acentuações, tá? E aí, depois você pode criar inúmeras combinações, pensando na acentuação. Acentuação 1 com 2, faz 2 tempos da 1, 2 tempos com a 2, 1 com 3, 2 tempos da 1, 2 tempos da 3, 1 com 4, 2 tempos de cada uma. Depois 2 com 1, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 4, 4 com 1, 4 com 2, 4 com 4. E aí depois você pode fazer um tempo de cada uma. Um tempo da 1, um tempo da 2, um tempo da 1, um tempo da 2, um tempo da 1, um tempo da 3, para dar 4 tempos sempre, né? Nossa virada. Depois, 1, 4, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 4, até chegar no 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3, tá bom? E aí depois você pode botar uma acentuação de cada uma, né? São 4 tempos aí, uma acentuação a primeira no número 1, a segunda número 3, número 2, terceira número 3 e a quarta número 4, né? Dentro de um compasso só. Isso é legal porque as acentuações elas deram característica para alguns estilos musicais, para alguns ritmos. Por exemplo, vou tocar aqui uma caixa de escola de samba. Sem acentuação eu ficaria assim, ó. Agora com a acentuação, como é que ela vai aparecer? Sem acentuação? Com acentuação? Então assim, a acentuação ela vai dar característica para muita coisa. Às vezes você ouve um baterista tocando, né, e fala assim, caramba, tá diferente o som, um acabou de tocar, o outro chegou lá, tocou, às vezes a mesma ideia. E aí ele pensou nisso, opa, vou acentuar em algumas horas aqui na nossa condução, no ritmo, não tá tocando tudo reto, né, de vez em quando ele dá uma acentuadinha, né, a gente chama isso de tempero, de molho, né, é a identidade de cada um, né, que tá colocando na hora de fazer a coisa. Às vezes não você pode tocar com tudo reto, mas você pode colocar a sua identidade também, e uma das formas de colocar a identidade é através da acentuação, tá bom? Vamos para as viradas então agora, pensando nas acentuações. Beleza, então a nossa primeira acentuação vai ser no Li, do ligeirito. E aí dá uma olhadinha para você ver como é que vai ficar. Li no tom 1, 3 caixas. Li, tom 2, 3 caixas. Li no surdo, 3 caixas. Li no tom 1, 3 caixas de novo. Saiu da caixa, que antes seria tudo na caixa, foi para os tambores. Vamos aplicar? Cuidado, tá? Uma informação importante. Cuidado com a vinda dos tons para a caixa, para não vir acentuando. Senão vai virar um samba reggae. A intenção não é essa, a intenção é deixar reto, ó.
falar da segunda acentuação, que é no G. Então, ó, o G agora que vai ser nos tons e no surdo. Ligeirito, 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 ligeirito. 4 tempos também. No surdo você pode fazer cruzando a mão por cima, ligeirito, ou pode fazer por baixo. Ver qual que é mais confortável para você fazer com velocidade, tá bom? Vamos devagar então. Legal? Segunda acentuação, acentuação no G. Agora a gente vai para a terceira acentuação, que é no Ri, tá bom? Vai ficar ligeirito, 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 ligeirito. Vou dar 4 tempos. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4. Beleza? Última acentuação, quarta acentuação, acentuação no Tô, do ligeirito. Tá? Uma dica legal, por exemplo, eu estou fazendo e já indo pro ritmo, mas você pode ficar repetindo as acentuações antes de ir pro ritmo bastante, para ficar natural, e depois você vai e aplica com ritmo. Tá bom? Acentuação no Tô agora. Ligeirito, 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 ligeirito. Beleza? Agora com ritmo. Opa, desculpa. 3, 4. Legal? Tá? E aí aquela dica que eu falei, pode misturar depois. 2 tempos de uma, 2 tempos da outra. 1 tempo de uma com a outra. Tá? Vou fazer uma mistura legal aqui. 1 com 3. Tá? 2 tempos de cada uma. Olha como é que ficou. Com 3 agora, 1 tempo de cada uma. Beleza, gente? Vamos lá. Estudem, tá? É um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com todos vocês. Espero que vocês curtam, espero que vocês aproveitem bastante esse material. Passe isso daí para frente, manda para outra galera que precisa aí dessas ideias para poder tá evoluindo. E mais uma vez obrigado a todos pelo incentivo, a cultura, incentivo, principalmente nesse momento que estamos passando aí de pandemia, de tanta dificuldade. Estamos saindo disso, mas já com notícias aí de talvez voltar tudo de novo. Deus queira que não. Mas um forte abraço a todos vocês e mais uma vez muito obrigado a todos pela essa lei Aldir Blanc. Obrigado à Prefeitura de Barra do Piraí que conseguiu disponibilizar isso para todos nós conseguimos estar realizando também. Forte abraço, tudo de bom.